A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo, a meus filhos e todos os meus familiares, seja feita sempre a vontade de Deus. Quero nesta manhã meditar na palavra de Deus, um assunto que é de grande valoria, porque isso acontece na vida de todos, principalmente dos escolhidos que se renderam, entregaram a sua vida para o Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero ministrar uma palavra que tem como título Nos Vendavais. Jesus está no controle. Nos vendavais, Jesus está no controle. Salmo de número 46. E vamos estar aí meditando e falando um pouco desses vendavais que surgem no mundo todo, mas na vida espiritual surgem vendavais iguais o que acontece no mundo inteiro. Salmo de número 46, eu quero pegar, pelo menos para a meditação, o versículo 10. O versículo 10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem-se, ainda que os montes abalem pela sua braveza, mas há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que Deus possa, nesta manhã, estar presente aí na tua vida. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só em Deus nós pode se refugiar. É como disse o salmista Davi: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descansa neste dia.
descansa. Olha, sinta-se nos braços de Deus nesse momento que você se encontra na tua vida. O que é vendaval? Vendaval, eu morei em São Paulo, mas quando às vezes tinha determinados vendavais, ele vinha e saía levando tudo pela frente. E muitas casas, muitos armazéns ficavam sem os telhados, as telhas voavam. E casas também. Mas, oi, irmão Ildefonso, me diga aí. Aí, quando o versículo 10 diz que aquietai-vos e saber que eu sou Deus, aquietar. Aquietar significa, quando Deus fala aquietai-vos, Ele está dizendo assim, experimentar o estado de calma. Um espírito sereno e brando, que só o Espírito Santo pode implantar em um coração agitado e inquieto. E abalo significa o que perde a solidez. Porque uma pessoa sólido, firme, tem coisa que não abala ele não. Mas para alguns, basta um bebê. Uma criança está brincando, cair no chão, pronto. A mãe fica em um abalo terrível. Eu vejo ontem, aconteceu isso. Minha esposa grávida, de 5 meses, e o meu filho de 4 anos, que vai fazer 5, brincando na igreja, como toda criança. E ele puxou o banco e o banco quase cai por cima dele. E ele caiu e ficou quietinho lá quando ele viu que o banco ia cair. Era perigoso até causar ele. Algumas irmãs ficaram preocupadas porque minha mulher logo se agitou. E acabou outras irmãs ficando também preocupadas, foram lá levantar o banco, pegaram água para beber. Então, queira ou não, é um pequeno abalo. Eu fiquei olhando de lado público. Né? E daqui um pouco o menino já estava pulando, correndo. Entendeu? Então, abalo é o que perde a solidez. E circunstâncias acontecem, como nós vemos aí no Salmo de número 46, a qual eu já li, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é um socorro bem presente na hora da angústia. Aí vem o comentário da circunstância. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. A maneira dessa expressão aí, a terra se mude, às vezes muitos lugares aí, quando já aconteceu já aqui no Brasil e fora do Brasil acontece, quando vem determinados terremotos, furacão, ou até mesmo o transbordar de água, as águas vêm com uma velocidade e ela sai levando tudo. E onde tiver uma cidade onde a água for passar, ela leva aquela cidade. Nós já temos visto casos aí de muitas pessoas que morreram soterrados. Mas tem uma palavra que diz hequitombes ou hecatombe. Hequitombes ou
hecatombe, que significa, né? Quando se fala hecatombe ou hecatombes, significa esse nome o sacrifício de numerosas vítimas. É uma carnificina, é uma grande mortandade. Houve um hecatombe em tal lugar. Quando fala assim, sabe que morreu muita gente. E essa palavra, quando nós dividimos ela, né, a palavra em si significa hecatombe, significa 100, número 100. E B significa boi. Hecatombes ou hecatombe. Esse B significa boi. Por que essa palavra aí no grego e também hebraico, ela era empregada lá na Grécia, lá quando Alexandre o Grande dominou os médio-persas, e na Grécia antiga, para designar aí a matança de 100 bois para comemorar as vitórias de grandes batalhas. Aí eles usavam aí esse termo dessa palavra hecatombe, que é 100 boi. Então, essa palavra, essa matança de 100 bois para comemorar as vitórias de grandes catástrofes, e também essas batalhas, quando eles venciam, aí, opa, agora vamos para o churrasco. Matava 100 bois para comemorar. Mas hoje, ela faz referência a grandes catástrofes, grandes crises mundiais que causa a morte de milhares de pessoas. Temos visto o Covid-19, que abalou o mundo, e daí começaram a dar notícia do número de mortos de cada região, de cada país, cada município. Começaram, qualquer pessoa que morresse era dado como Covid-19. Nem todas morreram de Covid-19, mas o Covid matou muitos. Foi um hecatombe no mundo inteiro. Mas ainda, diz o texto bíblico, ainda que a terra se mude. Eu fico pensando, né? Ainda que a terra se mude. Tem pessoas que quando o local começa a estar em crise, com problema, a primeira coisa que vem na mente dele é ir embora daquele local. E o capítulo, aí na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, o verso 17 e 18 diz assim: mas quem se indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E há quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes?
ainda que a terra se mude. Essa passagem aqui relata quando o povo foi tirado ali do Egito e quando eles estavam caminhando pelo deserto, pararam em frente ao Mar Vermelho e não tinha como voltar para trás porque Faraó e seus cavaleiros perseguiam o povo hebreu. O povo começou a reclamar, murmurar na presença de Deus e diante da pessoa de Moisés, que no Egito tinha pepinos, tinha cebola, tinha sepulcro para morrer lá e ser enterrado. E agora estamos aqui nesse beco sem saída. E agora, como vai ser, Moisés? O povo começou a vir para cima de Moisés. Mas olhe bem, o trabalhar de Deus. Um cajado vira controle. E controle se vê aí a presença de Deus no controle da situação. Fala, Juan. Se vê Deus no controle. Deus fala com Moisés e ele estende a vara ao mar. E o mar se abre, as águas param e o povo começa agora a atravessar. Quando já estavam chegando do outro lado, lá vem Faraó com todo o seu exército. Aí é onde aconteceu o hecatombe, ou hequitombes. Quando o povo tirou o pé de dentro do Mar Vermelho, aí agora morreram todos os egípcios. Faraó com seus exércitos, cavalo. Foi uma grande mortandade ali. Mas aqui também fala do povo, que muitos morreram dos hebreus devido o quê? A desobediência. Porque pecaram. E quem vive na prática do pecado, diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus não quer que ninguém se perca nesta vida. Ele não quer que ninguém pereça, porque ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele providenciou a vida eterna para mim e para ti, para não morrer. E se pecar, diz a palavra de Deus que temos um advogado diante do Pai, intercedendo por mim e por ti. Agora aí nós falamos do hequitombes ou hecatombe, o significado e tal. Agora, cataclismas é palavra que às vezes nós não ouvimos direto, mas quem estuda a ciência do tempo, ele sabe o que significa. Então, observe bem, a palavra cataclisma essa palavra cataclisma significa inundação, tragédia ambiental. Através de quê? De terremoto, como muitos terremotos acontecem ali no Japão, né? E isso aconteceu vários, e um deles, aí no leste do Japão,
em março de 2011 aconteceu um. Quer dizer, a palavra de Deus aí no Salmo 46, ainda que a terra se mude, depois vem, ainda que os montes se transportem. Aí o salmista Davi, ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro vem de Deus. Isso é para quem crê. Quando nós olhamos o profeta Isaías, no Salmo 40, ele diz assim, Salmo 40, verso de número, Salmo 43, diz assim: quando passare pelas águas, estarei contigo. Quando passare pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Está feliz? Deus está conosco. Você está passando aí umas crises? Você pode estar no beco sem saída? Você pode estar aí nesse cataclisma? Até nenhuma inundação, tragédia ambiental? Mas saiba, Deus está contigo nessa tempestade. Aí a palavra maremotos, sinônimo de tsunami. Esse sinônimo de tsunami acontece muito em muitas regiões. Muitas regiões acontece isso. E a palavra de Deus, ela mostra que os discípulos estavam em uma tempestade. Não só eles, mas também Paulo, apóstolo Paulo, quando ele estava sendo transportado para a Itália, né? Aí, quando ele estava sendo transportado para a Itália, houve alguns momentos que foi incômodo para todos ali, desde o capitão aos soldados que estavam ali e também ao número de presos que estava sendo levado. E Paulo estava sendo levado para ser apresentado, né? Porque ele tinha apelado para César. Então, observe que aqui no capítulo de número 27 de Atos dos Apóstolos, o versículo 13 e o 14. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo que a vela foram de muito perto, costeando até a Greta. Quer dizer, eles achavam que devido ao vento brando que estava, tranquilo na maré, eles pudessem agora se aproximar mais perto e costeando ali mais para o lado de Creta. Quer dizer, procurando um abrigo melhor para o navio navegar, né? Agora,
observe bem, que há momentos que a nossa vida está tão tranquila, está como diz, maré mansa. Tudo está bem, não tem problema nenhum, enfermidade não bateu na porta, não bateu a crise, não bateu a parte financeira, não bateu momentos de perturbação e aflição, tribulação. É esse vento brando aí do sul. E nós se sentimos tão relaxados, bem à vontade. Mas quando o vendaval vem, vamos ver se vamos continuar na dependência de Deus. Diz o texto, mas não muito depois, deu nela nas velas do navio, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Nos vendavais da vida, Jesus está no controle. Agora, veja bem, eles estavam achando que aquele vento do sul, brandamente, poderia, com as velas, seguir. Mas, de repente, aparece o vento aquilão, esse vento, esse aquilão, ele traz um transtorno. Isso foi para o navio, mas tem maremotos aí que tem destruído muita cidade em outros países. Então, esse tsunami, que é a agitação do mar, ainda que as águas rujam, ainda que aconteça maremoto, como aconteceu e aconteceu na vida também dos discípulos, quando nós vemos aí, quando naquele dia, senão já tarde, disse, passemos para outra banda, disse Jesus. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E de repente, amigo, meu irmão, levanta-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo. Quem? Jesus. Aí foram incomodar o mestre. Ei, Jesus, ô mestre, não te dê que dá que perecemos. Olha aqui a nossa situação. Tem gente que depois vai até criticar de Deus. Olha só como Deus me deixou nessa situação. Calma aí. Se Deus está no controle, se você entrou na roda gigante e você está por baixo agora, a roda gigante vai girar, daqui a pouco você está lá por cima. Mas saiba, quem está em cima está embaixo, quem está embaixo está em cima. Se você entrar naquele brinquedo do Play Center, que ele te deixa até de cabeça para baixo, saiba, você pode até passar mal, o seu estômago pode embrulhar, você pode vomitar, passar por as tripas para fora. Mas saiba, você só vai sair do brinquedo quando tiver a hora certa, determinada. Se for 1 hora de brinquedo, você vai passar 1 hora no vendaval. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E se Deus está no controle da tua vida, da tua situação, ei,
Aquieta-te. Veja bem, se tem vindo aí hequetombes, cataclismas, maremotos na tua vida, saiba, tem terremoto também. E terremoto significa forte tremor de terra, abalos cínicos. E isso, houve um desses abalos aí, em 12 de 1 de 2010, no Haiti, que registrou magnitude de 7,0 na escala Richter. Aproximadamente 200 mil pessoas morreram. Ainda que os montes se abalam. Olha, nessa data aí, pode procurar aí. Procura saber. Não só esse, mas como outros terremotos. Aqui morreu aproximadamente na escala Richter, de 7,0, morreu aproximadamente 200 mil pessoas. Eu fico pensando que nesses vendavais da vida que nós estamos aqui no mundo, as pessoas se preocuparam tanto aí com o Covid-19, mas as pessoas não se abalaram quando lá, que nem aqui no Haiti, isso foi no Haiti, aconteceu isso, e esse número de mortes, ninguém se abalou. Ninguém comentou e não comenta, mas o Covid, para aí, que é uma área para controle dos senhores do mundo, e tem que fazer o que eles querem e publicar, a isso é bom. Mas falar dessas, falar dos hequetombes, falar dos cataclismas, dos maremotos e dos terremotos, ninguém fica publicando constantemente o número de mortos que acontece. Essa circunstância ninguém publica. Mas ainda que os montes se abalam. Então, circunstância 1 eu falei. Agora eu vou falar das circunstâncias de número 2. Vivemos hoje situações semelhantes. A sociedade é fundamentalmente sustentada pela família. Aí nós vemos aí política, formação moral e formação religiosa. E olhamos ao redor e vemos os sismos, abalos que está surgindo. Quando fala aí na situação econômica do país, eles falam aí fome zero em todo o país. Mas nós não vemos isso. Esses cisnos, esses abalos que surgem na área familiar, na área política, a qual traz a formação moral, e o pobre cada vez mais pobre. Muitos passando necessidade e outros passando fome. Abalo. Vendaval que vem na vida. Coisas que você jamais pensava e agora está passando. Para quem tinha na sua despensa, nunca faltava nada e hoje falta. Não é fácil. Para quem já não tinha e batalhava e passava um dia, às vezes, ou 2 sem comer, bebendo água, comendo determinado mato, quando nascia lá, se for sertão, não tem como. Mas quem vive aí só comendo
Não estou aqui criticando, não. Estou falando de condições financeiras familiares. Esses sinos, esses abalos, que a pessoa não tem condição de comprar um feijão verde ou plantá-lo. E às vezes a condição de comprar uma fuba para comer. Enquanto outros em banquete e desperdício de alimento. Esses sinos abalam a estrutura do ser humano e principalmente o pobre. Mas tudo bem, esses vendaval acontecem. Mas observe bem, eu quero falar convosco os fundamentos políticos. Eles vêm e têm trazido tanto transtorno que o povo não confia mais. A corrupção degenerada, né? Abusos, roubos, prisões. Mas o que é que tem resolvido para o pobre? Os fundamentos morais, nós vemos agora aí, os fundamentos morais, o que era de moral, que lá Deus deu a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial para o povo. Mas agora nós, nos fundamentos morais, como que estão os vendavais na vida do povo? Fala para mim, sabe como que está? Inversão de valores. O errado é certo e o certo é errado. E quando vamos ver mais ainda aí, o número de feminicídios, o número de abuso de pedofilia, o número de abuso de pessoas de alto escalão, os podres surgindo, de pessoas do parlamento, ou da Câmara, ou da Assembleia, o comportamento que eles vêm dando, a qual um desses que matou o seu enteado, e depois surgiu mais outros processos. Isso aí, olha, nos fundamentos políticos e os fundamentos morais. Agora, e os fundamentos familiares? Hein? A independência sem ideia familiar. Ninguém quer ter família. Isso está entrando no meio do povo, esse vendaval que a pessoa não quer ter família. E já vem colocando na sua mente, no seu raciocínio, que ele não tem condições de ter uma família. E ele quer ter uma família quando já tiver casa, móveis, até carro. Quando tiver com sua vida, legal. Mas ninguém constrói família desse jeito. Porque quem cuida da família ainda é Deus. É Deus que cuida da família. Os fundamentos religiosos. Aí a profanação do sagrado. E quando é a profanação do sagrado, o sagrado, a área religiosa, nós vemos aí despencando como também um cataclisma, um terremoto, é como aí um hecatombe, é como esses cataclismas na área religiosa, e levando o povo não à presença de Deus, mas levando o povo distorcendo os ensinamentos bíblicos e levando o povo a crer
totalmente em algo que não tem nada a ver com a fé em Deus, em Cristo Jesus. Quando eu olho o capítulo 4, lá em 1 Samuel, no capítulo 4, nós vamos enxergar o seguinte. Capítulo 4 de 1 Samuel, a palavra de Deus diz o seguinte: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e acamparam junto em Benezer, e os filisteus acamparam junto a Efec. Naquela época, o povo, os hebreus, aí já se formando aí as 12 tribos de Israel, e eles, quando ia para a peleja com os filisteus, né, ou com outros povos, aí veja bem, os filisteus também aqui se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel, ao povo de Israel, povo de Deus. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Olha bem que hecatombe. 4.000 homens foi ferido, morto nessa peleja. Foi um hecatombe, uma catástrofe grande, uma perca grande para o exército de Israel. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: porque nos feriu o Senhor? Por que nos feriu o Senhor? E o Senhor hoje diante dos filisteus. Tragamos de Sião a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Aí apelaram para buscar agora a arca, que essa arca ela era colocada no tabernáculo. E a arca era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E como eles perderam a batalha e teve essa carnificina de 4.000 homens mortos, vamos buscar a arca. Aí mandaram buscar a arca. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto. Porque eles eram sacerdotes, filhos de Eli. Então eles que trouxeram também. Mas você vê, quando a pessoa não tem a presença de Deus, sabe que quando vem os vendavais, ele está sozinho. Não adianta você pensar que você tem amizade, que você tem amigo, que as pessoas te conhecem, mas na hora dos vendavais, você tem que estar firme, crendo em Deus. Salmo 20 diz que uns acreditam em cavalo e outros em carro. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Olhe bem, o resultado agora de tudo isso aí, qual é o resultado? O resultado é que a fome, a insegurança, o desemprego que nós vemos aí, que parece que não tem mais emprego para a pessoa trabalhar. Quem tem um pedaço de chão, 1 hectare, 2, 3, para trabalhar na sua terrinha, também não tem sido fácil o trabalho. Aí nós vemos a fome, a insegurança, o desemprego, o mundanismo,
né, a impaciente, o povo impaciente, desesperado, em desespero e angústia, assustados com a violência. Olhe bem, não é crisma, não. Não é cisno, não. Não é vendaval, não. Eu conheço pessoa que já falou de ir embora para outro país para criar seus filhos. E olha que onde mora é um lugar tranquilo da onde eu vim. Da onde eu vim e onde eu estou, pode-se dizer que você está no pedacinho do céu. Para estar quieto, descansando em Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quais as razões para mim? Quais as razões para estar quieto? Olhe bem, no Salmo 46 diz aí o texto que há um rio. Esse rio, ele vai sempre atingir o objetivo da vida a qual nós estamos passando. Porque há um rio que sempre atinge o objetivo. As águas, quando correm no rio, ela encontra barreira. Quando as águas estão descendo por um certo local e ela encontra uma barreira, ela se desvia e abre outro curso para ela passar as águas. Então, há um rio que sempre atinge o objetivo, as suas águas alegram a cidade de Deus. É a qual o profeta Isaías disse: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Né? Deus está no meio dela. Olha, onde estiver um, ou dois, ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. E se nós somos comparados a casa, a templo, e se é Deus que mora dentro desse templo, desta casa, dessa igreja aqui, ó, é Deus que mora e habita? Deus está no meio. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas observe bem, vamos ver aqui o que é que o profeta Isaías ainda ele quer nos passar nesta manhã. Porque o profeta Isaías, ele diz assim, olha bem: exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Está feliz? Quando fala aqui, exalta e canta de gozo, de alegria, ó habitantes de Sião. Esse Sião, lá em Jerusalém, tinha lá um monte de Sião. Mas esse monte de Sião, que não pode ser abalado, é a tua vida também. Nós somos, olha, habitantes de Sião. Nós somos esse habitante de Sião. E Deus, o Santo de Israel, está no meio de ti. Creia. Outra coisa. Vamos pegar aqui uma outra passagem, que nós fala do Antigo e do Novo Testamento. No Lucas capítulo de número 24, diz o verso 36, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Isso é, quando Jesus ressuscitou, agora ele aparece para os 12. E eles estavam até lá dentro comentando a respeito dos acontecimentos, né? E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Olha que os discípulos andaram com Jesus.
Mas quando Jesus foi preso, foi crucificado e morto, foi sepultado, e tinha já dito que ao terceiro dia ressuscitaria, eles perderam todo o ânimo. Porque para muitos Jesus ia vir para dominar o mundo da época de Roma. E Jesus não veio estabelecer mudança nesse mundo como governante. Mas Jesus veio para os que estavam doentes e perdidos. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Jesus não veio para ser o presidente do Brasil ou sendo um homem como o Papa no mundo inteiro que é adorado. Não. Jesus, ele veio para nos remir dos nossos pecados. Aqui os discípulos estavam, quando Jesus chega, aí eles perturbados, sobe tais pensamentos aos seus corações, né? Aí Jesus veio e fala, vede as minhas mãos, olhe meus pés, eu sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Olha, Jesus precisou falar dessa forma. Eles estavam ali temerosos, preocupados, olha, perturbados. Eles estavam sofrendo sinos dos abalos, dos ventos que sopraram naqueles dias que foi Jesus Cristo crucificado. Mas Jesus agora chega e se apresenta no meio deles e diz, paz seja convosco. Então, observe bem, não será abalada. Deus promete a nos ajudar. Deus promete. E quando Deus promete, Deus não é homem para que minta. Deus não é homem, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós olhamos aí agora uma passagem muito clara, vamos ver aqui o Salmo de número. Veja bem, isso é para quem crê. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar. Se a pessoa não crê, pronto, já está no prejuízo. Mas quem crê que o Senhor guarda, que o Senhor livra, que o Senhor promete, o Senhor protege, que o Senhor provê. Muitos gostam de dizer assim, de boca para fora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De boca para fora. Mas quando vem os vendavais da vida, será que ele vai continuar sendo mesmo o teu pastor? Observe bem. Salmo aí de número 127, esse verso 1, aí nós vemos agora o Salmo de número 112. O Salmo de número 112 diz assim, olha, na verdade que nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna. Na verdade, que nunca será abalado. O justo nunca ficará, ou o justo ficará em memória. Não temerá maus rumores, quer dizer, esses cisnos, esses hecatombe, cataclisma, maremoto, terremoto, as circunstâncias que abala o ser humano na sua ou no seu modo do viver de cada dia, na vida moral, na vida civil,
e na vida cerimonial. A vida cerimonial é para com Deus. A vida moral se fala de caráter e personalidade. E a vida civil fala-se de como você está agindo diante da sociedade. E se não, você é processado civilmente ou criminalmente. Então veja bem, na palavra de Deus diz o seguinte também aqui no livro de Hebreus, diz o seguinte, versículo de número 36, diz assim, Hebreus, capítulo de número 12, o verso 28. Pelo que tende recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. O reino que nós recebemos, quando Jesus disse, o meu reino é espiritual. O meu reino não é desse mundo. Não é a igreja lá que você adora, não. A placa da igreja. O templo que você vai ali se reunir. Não é lá, não. O reino de Deus é espiritual. E o reino de Deus, disse Paulo, não é comida e nem é bebida, mas é poder do Espírito Santo. Então, o reino de Deus, disse Jesus, está em vós, está em ti, está em mim. E esse reino, ele não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ô irmão, ficar quieto. Ficar quieto, disse o profeta Isaías. Você vê que o profeta Isaías, eu peguei muito ele aqui, para lhe dizer nesta manhã, o profeta Isaías também, ele diz aí no capítulo 55, ele diz assim, Isaías, capítulo de número 57, 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar. Os ímpios são como o mar, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si mesmo lama e lodo. Os ímpios diz, o meu Deus não tem paz. Mas nós não. Nós fomos justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Confiar inteiramente em Deus, reconhecer a insuficiência de seus recursos, deixar tudo por conta de Deus. A fome, a crise política, familiar e religiosa, tudo isso, que se Deus, disse Jesus, se Jesus falando, se Deus veste os lírios dos campos e ficam lindos, bonitos, quanto mais vós, quanto mais nós, quanto mais eu, quanto mais tu ou você, será que ele vai deixar nós nessa situação? Não, porque ele está no nosso meio. Jesus muda hoje esse quadro da tua vida. Se você crê, ele muda hoje. Se você ainda não tem Deus, mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Que Deus os abençoe, que esta palavra traga aí um refrigério, que essa palavra traga aí uma edificação, traga aí um fortalecimento para a tua vida e que nós possamos continuar vencendo, vivendo em fé. Cada dia vivendo em fé. Amém?
Shalom, Deus seja convosco.